Pronto, eu já lavei o cabelo pra falar com vocês. Ontem, dia 7 de novembro de 2024, estreou um novo filme nacional que consigo, com um chaveirinho, traz grandes expectativas para ser indicado, pelo menos, né? Concorrer à estatueta do Oscar daqui a uns 4 meses. Mas será que dá? Walter Salles é sinônimo de qualidade de grandes filmes nacionais, por exemplo, Central do Brasil. Dessa vez, o diretor leva a gente para o Brasil dos anos 70, junto com o auge da ditadura. Esse recorte escolhido para passar as 2 horas de longa conta a história da pacata família carioca que vive debaixo dos braços do Cristo Redentor e de frente para a praia. Rubens Paiva é o pai dessa grande família e é levado para ser interrogado pelo exército. A partir de então, Dona Eunice, a mãe, vive uma atenção em receber, sem escolha, dentro da sua própria casa, um governo militar. Essa é uma pequena sinopse que eu acabei de criar aqui, só para vocês entenderem sem spoiler sobre o que se trata o filme. Nosso debate hoje subirá ao nível em que esse filme está sendo colocado para podermos entender se há chances dele trazer o Oscar para casa ou não. Ainda Estou Aqui é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que relata toda a passagem vivida por ele, pelos pais, pelos irmãos. Mas aqui no filme, nessa adaptação, a gente muda o POV, a gente muda o ponto de vista para uma protagonista de peso. Não que Marcelo não tenha peso, mas comparado à protagonista Eunice, trazê-la como fio condutor foi primordial para a gente entender esse drama psicológico que foi a intenção do diretor. Eu me recordei de Zonas de Interesse e Olga. Parece ser distante do outro, não tem muita conexão, mas é importante a gente ver como o terror psicológico e aquele clássico melodrama ainda comunicam nos dias de hoje. Aquela brincadeira de mostrar não explicitamente, instigar a atenção, sabe? E ainda assim prender a atenção do espectador não é fácil. E esse filme faz muito bem. Eu posso destacar, e sem arrependimentos nenhum, aplaudir de pé o grande elenco liderado por Fernanda Torres e Selton Mello. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi a Fernanda Montenegro na Fernanda Torres. Eu achava elas muito diferentes, agora eu consegui enxergar uma na outra e eu não tô criticando, tá, gente? Foi muito bacana ver isso ao longo do filme. As crianças, elenco de apoio, vilões, antagonistas, protagonistas, eles interpretam seus personagens sem caricatura nenhuma. Eles interpretam com naturalidade, sabe? Isso aproxima a verossimilhança e a compreensão do público. E por mais que estejamos em décadas distantes, eu não tenha vivido a ditadura, eu me senti parte daquela família, eu senti cada dor, cada perda, cada angústia, cada medo, cada insegurança. Eu me senti não só parte da família, mas como se morasse dentro daquela casa que foi violentada pelo governo militar. Falando da casa, a gente também tem aqui um personagem que a gente vê se vestir e se despir até o fim. Cenograficamente, o filme inteiro é muito detalhado, desde o estudo até a aplicação no design de produções se tornou muito eficaz e se impressiona a cada detalhe, né? E voltando para casa propriamente dita, né? Aquele ambiente todo, ele se torna um símbolo da família. Ele sofre as ações como o ser humano até se despedir. Bom, mas vamos destacar alguns pontos que eu gostaria de debater aqui com vocês, mas a partir de agora a gente vai ter alguns pequenos spoilers, então se você não gosta de spoilers, faz o seguinte. Faz o seguinte. Pausa, inscreva-se, curta, já guarda o link, ativa o sininho, assista ao filme e depois volta aqui para debater se ele é digno de Oscar ou não. Eu acho muito glorioso, de verdade, a gente tá explorando esse tema, até pelo fato de a gente não ter muito conteúdo em relação à ditadura, muitas histórias em audiovisual e acessível, né? E talvez por isso me passou a ideia de estar faltando mais algumas situações e alguns minutos no filme que poderiam ser mais explorados, entenderam? Ali no início pro final do filme, as coisas pareciam que estavam correndo, necessitando até de um diálogo bula de remédio para explicar para quem estava assistindo, né, para o público, qual seria a mensagem do filme.
Veja bem, diálogo bula de remédio pra você aí que não sabe, eu vou explicar. É aquele diálogo muito explicativo, autoexplicativo, sabe? Nesse caso, o que aconteceu? A gente tem uma cena onde a Eunice tá dando uma entrevista e ela fala praticamente pra câmera, né? Explicando a importância e a razão de estarmos assistindo aquele filme. E eu acho que esse filme ele tem um roteiro tão bom, tão lindo, que não havia razão nenhuma de ter usado uma prática tão prosaica. Minha opinião. E eu digo um pouco além. Particularmente eu não vi necessidade nenhuma da última cena. Me desculpa, eu sei que vocês vão me bater por causa disso. Mas ela entrou como se fosse um epílogo pros fãs, sabe? Feito pros fãs. Fãs de quê? Fãs aqui do nosso cinema, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, né? A participação da Fernanda Montenegro, se fosse tão necessária assim pra trama, ela poderia vir logo na primeira passagem de tempo. Aí justificaria termos o peso da atriz ali, que seria muito mais explorada. E aí talvez a gente ganharia aqueles tempinhos lá no meio do filme que eu gostaria de ter a mais, sabe? Aí umas cenas, umas sequências a mais sobre o medo da Eunice, a exploração da falta de dinheiro, limitação de acesso, enfim, eu acho que seria muito bacana do que ficar às vezes martelando ali numa mesma coisa. Acho que teria muito fôlego para mais sequências ali no meio do que deixar mais corrido esse final. Deixando tão famoso o Oscar de lado, acho que o principal objetivo que a gente tem que ter com esse filme, né, o principal retorno que a gente tem que ter com esse filme é o orgulho do cinema nacional, que é tão apedrejado. É a prova que um filme só precisa de um holofote certo, né, e aí o público vai valorizar, né, é a prova de que temos assuntos que merecem, assuntos aqui do nosso país que merecem ser relembrados, ser vividos, ser guardados, ser recordados, né. Ainda Estou Aqui é uma história real, muito bem produzida e que serve de exemplo e compromisso com o nosso futuro. É de fechar a garganta, mas não deve levar ao Oscar. Isso não é demérito nenhum do filme, gente. Entendam que é um percurso político árduo e fora a questão do comparativo de Hollywood pra gente tocar nessa estatueta, né? Nossa, tô suando mesmo. Mas nada tá perdido, a gente tem um contraponto, né? Nos últimos anos, a academia, ela vem se retratando historicamente, fazendo também a política da boa vizinhança. Então, sendo assim, há uma luz no fim do túnel. Eu esmiucei esse nosso debate equivalente às toneladas e brilho que esse longa carrega, mas nem todo filme é 100% perfeito, nem um filme 5 estrelas. Ainda Estou Aqui leva 5 estrelas pelo seu papel social, histórico, intelectual e de qualidade altíssima, nos fazendo lembrar que a justiça do passado e as sequelas ainda estão aqui. Essa crítica foi escrita no dia 8 de novembro de 2024, à 00:56, por mim, Gui. Corta.